Boa tarde, na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, estamos aqui neste momento diante desta live, fazendo este vídeo nesta live para mais uma vez ministrar a genuína e poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós iremos falar sobre o pecado humano. Nós vamos entender e aprender como surgiu o primeiro pecado na humanidade. Nós sabemos que o pecado se alastrou, o pecado veio se desenvolvendo, o pecado veio se alastrando como fogo que devora e chegou até os nossos dias atuais. Nós vamos para que possamos compreender na palavra de Deus, nós iremos falar da grandeza do nosso Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo de número 16, e vai dizer a seguinte mensagem: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, aqui nós entendemos que houve uma desobediência de um mandamento. O Senhor Deus, ele ordenou para Adão que diante de um jardim que o mesmo estava, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que se nós formos entender e prolongar o versículo, o capítulo 2, versículo 18 adiante, nós vamos encontrar e compreender que não existia somente uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E sim, nós entendemos que existia, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Isso mesmo, meus queridos. Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Então o Senhor Deus ordenou para Adão que não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tão somente tocardes, porque no dia em que tocardes ou comerdes daquela árvore, certamente, segundo o nosso Senhor, certamente morrerás. Mas a palavra de Deus diz que o homem desobedece. O homem não foi capaz de obedecer um sequer mandamento. Por isso que vem a queda do ser humano. O pecado faz uma divisão entre Deus e o homem. Deus não se agrada do pecado, mas mesmo assim Deus chama ainda o pecador para que ele venha se arrepender dos seus caminhos errados. Mesmo assim, o homem cheio de pecado, Deus mesmo assim ainda chama. Olha a soberania de Deus. Olha a maravilha que Deus tem para com nossas vidas. Apesar dos nossos pecados ser acumulado diante de Deus, apesar das nossas iniquidades ter acumulado diante dos olhos do nosso Deus, mas mesmo assim, o Senhor Deus, através da sua gloriosa graça, Ele nos perdoa, Ele nos concede vida. E então a palavra de Deus vai dizer, meus queridos, que Adão entra em transgressão. Por que Adão entra em transgressão? Porque Deus, ele disse que do pó ele foi formado e do pó irá ser tornado para lá. O espírito volta a Deus e a matéria, que é o corpo do ser humano, volta ao pó. E a palavra de Deus diz que Adão e Eva estavam em um jardim. E este jardim se chamava Jardim do Éden.
E o jardim do Éden era um lugar aonde Adão não trabalhava, Eva não trabalhava. A única coisa que eles faziam era cuidar do jardim. Mas a partir do momento em que eles transgrediram diante da Sagrada Escritura, o Senhor Deus, ele expulsou do jardim do Éden tanto Adão quanto Eva, por causa da transgressão. Meus queridos, o pecado, através dele, vem as consequências para a vida do ser humano. Se a pessoa transgride uma das palavras e dos preceitos do nosso Deus, já está concordando com o pecado. O Senhor Deus trouxe um só mandamento e o homem não pôde cumprir. O Senhor Deus, ele trouxe 10 mandamentos pelo ministério de Moisés e o homem não pôde cumprir. E o Senhor Deus traz mais uma vez, através da sua graça, um só mandamento. E o homem, muitos ainda o deixa a desejar. Primeiro mandamento, Deus disse para Adão: não toques nesta árvore, nem dela comerás, porque no dia em que comerdes desta árvore, ou tocardes nela, certamente morrerás. Depois, pelo ministério de Moisés, o Senhor Deus trouxe mais 10 mandamentos, para que Moisés pudesse trazer para o povo israelita. Mas mesmo assim o povo foi desobediente. E mais uma vez, através da gloriosa graça do Senhor Jesus, Deus traz um mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu querer, sobre todo o teu entendimento, sobre todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E o homem ainda deixa a desejar. Eu quero te dizer, meus queridos, eu quero te falar, você que entrou nesta live neste momento, você é privilegiado por Deus, porque Deus te deu fôlego de vida, porque Deus está no controle da tua vida, porque Deus está de acordo com aquilo que tu procede na tua vida. Olha o que diz o versículo de número 13, capítulo 13, versículo 13. Ora, eram mau os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Nós vimos que no jardim do Éden, Adão transgride, Adão peca. E o que Deus fez com Adão? Expulsou Adão de diante do jardim, porque ele regava o jardim, ele cuidava do jardim de Deus. Mas, porém, quando o homem transgrediu, pecou, fez algo contrário do que Deus tinha falado para ele, ele foi expulso daquele jardim. E a partir do momento que ele foi expulso daquele jardim, Deus disse assim: a partir de agora, trabalharás, lavrarás a terra para obter mantimento para o teu sustento do pão do dia a dia. Esta foi a sentença que o homem recebeu a partir do momento que ele transgrediu. E a partir do momento em que o homem peca, ele, através do pecado, as consequências virão sobre a vida do homem. Aconteceu no capítulo 13, versículo 13, o povo de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor, e Deus enviou pestilência de enxofre com fogo para destruir totalmente aquele lugar. Apenas uma família que Deus libertou dali, porque era homem que agradara aos olhos do nosso Deus. Ló e sua família saíram dali sem receber a condenação naquele lugar. Ali a Bíblia diz que os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Homens casavam com homens, mulheres casavam com mulheres, e era uma efeminação total, era um desprezo total vinda da parte de Deus contra aquela cidade por causa do pecado. A única coisa que faz uma divisão entre Deus e o homem se chama pecado. O pecado é abominação diante de Deus. Primeiro Deus disse para Adão: não tocar e nem comer de uma árvore que estava no jardim.
Mas logo após, no versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Preste atenção no que o inimigo, o adversário de nossas vidas, que é Satanás, tenta nos lubrificar com palavras, usando palavras como se fossem palavras legítimas de Deus, para vir distorcer a gloriosa palavra do Senhor. Deus disse: não comas, e a serpente disse: certamente não morrerás se comer. Deus disse: se comerdes desta árvore, certamente morrerás. E a serpente, desfazendo com aquilo que Deus fez, dizendo: comerás, certamente não morrerás. É assim que o diabo, ele transgride e engana muitos. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, pelo anticristo, pela serpente, pela besta que é Satanás, que engana todo mundo. Nós deveremos que estar em constante vigilância para que nós não possamos ser enganados, meus queridos, amados irmãos, que neste momento está assistindo esta live. Olha o que fala no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 26. Porém ninguém fora Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, incitava. Meus queridos, a palavra de Deus diz que é melhor a pessoa obedecer do que fazer sacrifício de tolo. O rei marido da rainha Jezabel, por nome Acabe. Este rei, por se ajuntar com alguém que não era da sua linhagem, que não era da sua, vamos dizer que da sua mesma descendência, ele veio a transgredir, ele veio a errar, porque Jezabel era uma mulher perversa, Jezabel era uma mulher contra os profetas de Deus, Jezabel era uma mulher que se exibia o espírito de lascívia diante do público. E então a palavra de Deus diz que Acabe, por se casar com Jezabel e seguir todos os conselhos de Jezabel, Acabe foi abominável diante de Deus. Por causa desse pecado, veio a transgredindo a cada percurso da vida do ser humano.